Oi, gente, tudo bem? Hoje, primeiro eu peço que você deixe seu like caso você goste desse tipo de vídeo e se inscreva no canal para receber notificações de quando eu postar mais vídeos. Eu e a minha cobertinha, tá? Detalhe, só mero detalhe isso aqui. E estamos no nosso quarto vídeo da série do Kybalion e hoje vamos falar sobre o princípio da polaridade. O princípio da polaridade, gente, diz que tudo é duplo. Tudo tem dois polos, tudo tem seu par de opostos. O semelhante e o dessemelhante são uma coisa só. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. E o que eles querem dizer com tudo tem uma polaridade? Tudo no universo que tem o seu oposto, quando a gente analisa profundamente aquilo e o seu oposto, a gente percebe que eles são a mesma coisa, diferentes em grau. Como, por exemplo, eu lembro que na escola, né, a professora falava pra gente escrever a palavra que era oposta daquela, né? Tem o sinônimo, sinônimo é a mesma coisa, né? E é o antônimo, que é o oposto. Gente, eu sou péssima em gramática, enfim, não me julguem. Mas eu lembro que daí ela pedia pra colocar o oposto daquela palavra. E ela dizia amor, e sei lá, escrevia ódio, calor, frio, alto, baixo. Quando a gente para analisar todas essas palavras que a gente citou, tudo que você pensar, por exemplo, abundância, qual que é o oposto de abundância? Escassez. Qual é o oposto de uma pessoa sedentária? Uma pessoa extremamente ativa. Enfim, sempre que você pensa em alguma coisa oposta da outra, você percebe que aquilo que é oposto é a mesma coisa, mas diferente em grau. É um pouco difícil de conceber esse conceito, porque quando você pensa, não, mas o calor é o oposto do frio, são duas coisas completamente diferentes. O amor é totalmente diferente do ódio, são duas coisas extremos opostos. Mas eu te pergunto, onde que começa o calor e termina o frio? Por exemplo, hoje está frio aqui. Mas o que é frio? O frio não seria apenas uma escala de calor? Na realidade, as duas coisas são calor, só que um lugar é mais calor e o outro é menos calor, até que se chegue ao zero negativo, que é o extremo da falta de calor, né? E quando a gente para pensar sobre isso, a gente percebe que realmente, onde que está a divisão entre uma coisa e outra? Quando que deixa de ser frio e começa a ser calor? Quando que o alto deixa de ser alto e começa a ser baixo? Qual que é o ponto que divide uma coisa da outra? O amor e o ódio. Quando que o amor deixa de ser amor e passa a ser ódio? Tanto que a gente vê que é muito fácil você transmutar entre uma coisa e outra. Quando a gente vai analisar, por exemplo, uma pessoa que tirou a vida da outra, eles falam assim que, na maioria dos casos, é o próprio cônjuge o autor do crime. Por quê? O cônjuge não é a pessoa que é para mais amar, mas ao mesmo tempo, geralmente, é ele o culpado do crime, esse crime extremo de ódio? Como que você foi desses dois extremos? É porque onde está a divisão de uma coisa e outra? Existe mais amor e menos ódio, e mais ódio e menos amor. Só que conforme você vai se aproximando uma coisa da outra, quando que começa a ser um e deixa de ser o outro? Você percebe? É isso que ele quer dizer, que são exatamente a mesma coisa, diferentes apenas em grau. E quando você entende isso, você percebe que você pode transmutar uma coisa na outra. Porque se são a mesma coisa, só diferentes em graus, existe a polaridade negativa e a polaridade positiva. Então você pode trazer aquilo que está numa polaridade negativa para uma polaridade positiva. Por exemplo, você pode transformar amor, você pode transformar o ódio em amor. Você pode transformar a escassez em abundância. Você pode transformar o frio no calor. Mas você nunca pode transformar o calor em amor. Não. Porque ela só pode se transformar naquilo que é oposto dela. Que às vezes não dá pra entender nada, né? É confuso, eu sei. Eu fiquei muito confusa, gente. Eu tive que reler isso aqui. E eu fiquei aproximadamente meia hora refletindo pra pensar como que eu vou explicar isso pras pessoas se nem eu tô entendendo direito. Mas entendi e vou explicar pra vocês. Você pode trazer uma coisa para a sua outra polaridade. O que você não pode é fazer com que essa coisa se transforme em outra coisa. Então, já que amor e ódio são a mesma coisa, você pode transformar o ódio em amor. Escassez e abundância são a mesma coisa, só que diferentes em grau. Quando que você deixa de ser escasso e começa a ser abundante? Qual que é o ponto de divisão? Então, você pode trazer para o polo positivo.
Que não dá pra você transformar abundância em ódio. Não tem como, tá entendendo? Porque são duas coisas completamente diferentes. Não tem como você transformar abundância em amor. Ou transformar calor em alto. Ou transformar o alto no frio. Você entende? Quando a gente pensa, isso é meio óbvio. É óbvio. Às vezes é óbvio, mas não é, né? Não é óbvio no sentido de que, tá, mas pra que isso serve? Na minha vida, na minha vida pessoal, o que adianta eu saber disso aí? Cara, quando você percebe que tudo tem a sua polaridade e que você pode transformar uma polaridade a outra, e assim, tudo tende a ir para a polaridade positiva. Digamos assim, quando a gente fala a respeito do bem e do mal, a gente não fala que o bem é muito mais forte que o mal, porque o mal tende a se tornar bom. O ódio tende a se tornar amor, porque o ódio quer ser amor. A escassez quer ser abundância. Então, quando você começa a puxar as coisas para o polo positivo, elas tendem a vir para o polo positivo. Vamos pegar na maneira prática. E sempre quando eu vou falar de coisa prática, eu gosto de falar de Jesus Cristo. Porque o cara simplesmente traduziu isso da melhor forma, da forma mais humana, para que a gente consiga entender mais facilmente, com conceitos mais simples. Quando ele diz para amar o vosso inimigo. E eu pergunto para vocês, na sua situação do dia a dia, quando, por exemplo, vem uma pessoa que está extremamente revoltada e aquela pessoa começa a te xingar, a te tratar mal, ela está na polaridade negativa, que seria a raiva ou o ódio, né? A partir daquele momento, se você joga mais dessa polaridade negativa para ela, ela está com raiva de você, e você vai lá e joga mais raiva em cima dela, o que vai acontecer? Vocês dois vão ficar com raiva e aquela raiva vai se multiplicar. Mas o que acontece quando, ao invés de responder com raiva, você responde ela com amor, com carinho? Ou às vezes ela vem, né, apontando alguma coisa que você fez errado, já brava, esperando que você vá brigar com ela também. E você só fala assim, me desculpa, minha intenção não foi te chatear, não foi o que eu queria ter feito. E eu peço o seu perdão. Já aconteceu isso comigo, a pessoa fica assim, ó. Não, mas é que não é assim também. Não, tá tudo bem. Obviamente, dependendo da pessoa, mas na maioria dos casos, nos casos que eu me lembro, em que eu pratiquei isso, a pessoa ficou embasbacada, ela não sabia nem como responder. Ela foi agora, eu brigo, eu xingo, eu agradeço. E daí, o que você fez nesse momento? Você pegou aquela polaridade negativa e veio trazer ela para uma polaridade positiva. Como? Usando a sua própria vibração, nesse caso, a sua palavra. A sua palavra de amor fez com que aquela pessoa deixasse o ódio dela de lado, começasse a vir para, digamos, a neutralidade, né? De repente ela não vai chegar já te amar na mesma hora e falar assim, nossa, eu te amo demais. Não, mas você tirou ela daquele ódio e trouxe ela mais para a neutralidade, em que ela tá ali, não sabe se gosta de você ou não, mas aquela raiva dela vai se dissipando. E Jesus falou isso quando disse para amar o vosso inimigo. Se alguém te der um tapa numa face, o que você faz? Vira outra face. Quantas vezes é para perdoar alguém? 70 vezes 7. Essas são algumas das frases que Jesus Cristo, de maneira mais humilde para as nossas mentes humildes, que não seriam capazes de entender um conceito tão complexo, ele explicou que se uma outra pessoa está numa polaridade extremamente negativa e você bombardeia ela com mais daquela polaridade negativa, vocês dois vão ficar na polaridade negativa. Agora, se a pessoa está na polaridade negativa e você bombardeia ela com a polaridade daquela mesma coisa positiva, a pessoa vai querer sair da polaridade negativa e vir para a polaridade positiva. Porque todo mundo quer ir para a polaridade positiva. O que é a polaridade positiva? Amor, abundância, felicidade. Felicidade e tristeza. Onde que começa uma e termina a outra? Um acontecimento. Como que ele começa a ser feliz e depois passa a ser triste? Em que momento uma coisa deixa de ser outra? Vocês entendem o que eu quero dizer? E como que você faz para praticar isso na sua vida? Aqui no livro mesmo ele diz que os iniciados, né, dos conceitos herméticos, eles têm que entender o princípio, né? Você começa a entender todos os princípios juntos, mas quando você entende o princípio da vibração, você entende que vibrando numa polaridade positiva, você tende a se levar para a polaridade positiva e você também pode aplicar isso com as outras pessoas para que as outras pessoas ao seu redor também ajam de maneira positiva, pelo menos com você. Entendeu? Nesse caso de amor e ódio, ficou bem claro, né? Porque Jesus Cristo deu um exemplo.
Mas, por exemplo, em caso de escassez e abundância, uma pessoa que vive na escassez extrema. E, gente, a escassez, ela nada mais é que um reflexo da nossa mente, na nossa vida. Então, se você pensa em escassez, a escassez vai se manifestar na sua vida. Então, o que você tem que fazer para tirar essa polaridade negativa, que é a polaridade da escassez, e trazer ela para uma polaridade positiva? É aí que você usa os outros princípios, o mentalismo, a vibração, a correspondência. Que se você bombardear aquela escassez com pensamento de abundância e com atitude de abundância, você vai, aos poucos, trazer a escassez para a abundância. Vocês entendem? Quando a gente tá no nosso dia a dia, às vezes é difícil de pensar. Mas a gente pode observar os nossos comportamentos, as nossas falas e os nossos pensamentos. Por exemplo, se você passa na frente de uma loja de roupas e você acha a roupa bonita, logo, o que você pensa, caso você não tenha dinheiro naquele momento para comprar aquela roupa? Pensa assim, eu não consigo pagar por isso. Isso é um pensamento de escassez. O que você pode fazer? Substituir um pensamento de escassez por um pensamento de abundância e falar para você mesmo: eu posso comprar essa roupa, mas eu não vou comprar agora porque eu não quero. Tá entendendo? Porque quando você fala pro universo, eu não tenho dinheiro para comprar isso, 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 você vai manifestar a falta de dinheiro na sua vida, porque com o princípio do mentalismo, da vibração, da correspondência, se a sua mente só pensa em escassez, você só pensa o quanto você não tem dinheiro, o quanto você não consegue pagar por aquilo, o quanto você sofre porque você gostaria de ter dinheiro, o que o universo vai fazer? Te dar mais falta de dinheiro. Isso vale para amor e ódio também. Eu não consigo ter um relacionamento amoroso na minha vida. Só que você está focada no amor, na abundância do amor, em ter uma pessoa amada do seu lado compartilhando o momento, ou você está focada no fato de você não ter alguém na sua vida? Porque sabe quando você foca o teu pensamento na ideia de que você não tem aquilo, o que você está falando para o universo? Que você não tem aquilo. E o universo vai entender, ele não tem, então vai continuar não tendo, porque a única coisa que você fala para o universo é que você não tem. Você entende? Sempre onde você põe o seu foco é o que vai se maximizar na sua vida. Por exemplo, sabe quando você tá pensando em comprar um carro, mas sei lá, você foi na Renault e viu uma Duster. Antes disso, você nunca tinha visto uma Duster na rua. Ou nunca tinha reparado. Aí depois que você fala assim, nossa, eu quero comprar uma Duster. Aí você sai da concessionária, todo lugar onde você olha, você vê Duster. E de repente começa a brotar Duster, começa a brotar aquela coisa na sua frente. Você fala, nossa, mas de repente todo mundo resolveu comprar aquilo também? Não, na realidade é que você programou o seu cérebro para começar a prestar atenção naquilo. A mesma coisa serve para a escassez, para o amor. Porque se seu cérebro está programado para focar na falta daquilo, é só isso que você vai ter. E é só isso que você vai ver também, é a falta. Então, e se eu quero amor, eu quero encontrar o amor da minha vida, mas eu só tô focada no fato de eu não ter ninguém, de eu estar sozinha, de eu ter medo de eu ficar velha e não achar um marido, ficar velha e não ter tempo de ter filhos, é isso que o universo vai te dar. Agora, quando você tira o seu foco disso e foca nas coisas boas da vida, por isso que temos que ter gratidão. Quando você foca nas coisas boas, nas alegrias, nas coisas que você gosta, o que o universo vai fazer? Ele vai te dar mais daquilo. Enfim, do princípio da polaridade, acabei puxando um pouco, né, para o mentalismo e tudo mais. Mas a polaridade é isso aí. Tudo no universo tem o seu oposto, que se diferencia apenas em grau, e você sempre pode puxar isso do seu oposto negativo e trazer ele para o seu oposto positivo, se você souber aplicar os outros princípios na sua vida. Então você pode transformar ódio em amor, você pode transformar escassez em abundância, você pode transformar a falta de algo na presença daquele mesmo algo na sua vida. Por exemplo, uma pessoa que é extremamente sedentária e uma pessoa que é extremamente ativa, a diferença entre elas é o grau na questão da atividade física. Então você sempre pode puxar uma coisa para a outra, entendeu? E é assim que, se utilizando da vibração, do mentalismo e bombardeando a sua vida com as polaridades positivas, você acaba trazendo tudo para o positivo, inclusive as pessoas ao seu redor. E as situações, às vezes você acaba resolvendo situações ao seu redor, fazendo com que aquelas pessoas venham também junto com você para a polaridade positiva, só porque você soube aplicar esses princípios na sua vida. Eu espero que tenha sido claro. Se não ficou claro, coloca sua pergunta aí nos comentários. Se eu ver, eu vou responder. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Amanhã eu volto pra gente falar sobre o princípio do ritmo. Fiquem com Deus e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês.